Perto das montanhas, a neve cobria a terra. Um lago estava congelado em silêncio. Meio ano se passou desde aquele encontro fatídico com Tethyd. Agora, no ar frio da montanha, Gerald atacou, seu punho em chamas rasgando o vento. Uma enorme bala de ar surgiu à frente. Riefenhart levantou os braços rapidamente. "Ok, já chega!" gritou ele usando a guarda-vórtice para se esquivar. Gerald cruzou os braços, satisfeito. Nada mal. Ele se lembrou de quando seu aluno chegou, chamando-se por um nome estranho e alegando perda de memória. Riefenhart, com as mãos na cintura, respondeu. "Por que trazer isso à tona agora? Isso foi há 6 anos." Gerald acariciou a barba. "Bem, nos 10 anos desde que começamos isso, você percorreu um longo caminho." O artista marcial ergueu uma sobrancelha. 10 anos, hein? Então, por que ainda sou tão pequeno? Riefenhart piscou. Como assim? Tenho quase 2 metros de altura. O rosto de Gerald escureceu. Na sala de treinamento indestrutível, você deveria ter mais de 2 metros. Ele colocou a mão na cabeça de Riefenhart. Tem certeza de que está respirando direito? Riefenhart pensou no Teslon do passado, que sim, era realmente mais alto, e murmurou. A altura não é tudo. Gerald desviou o olhar, murmurando para si mesmo. Se eu seguisse esse padrão de respiração, nunca caberia em uma porta. Ele se virou, decidido. Você é forte o suficiente. Riefenhart cerrou os punhos. Pronto. Gerald levantou a voz. Então me mostre tudo o que você tem. Os olhos de Riefenhart brilharam. Seu corpo lançou-se ao céu. Estendendo um braço, ele soltou o som do corno de socorro. Com um rugido, ele disparou para baixo, com o punho brilhando e energia irrompendo ao seu redor. O golpe atingiu o lago congelado como um meteoro. O gelo se estilhaçou. A água explodiu para cima. Ondas de choque atravessaram o vale. Pedaços gigantes de gelo voaram pelo ar. Gerald, observando da beira do penhasco, riu com a boca aberta. Foi perfeito. Riefenhart olhou para sua mão trêmula. Ele tinha conseguido. Ele havia alcançado o 4º estágio. Agora não há como me derrotar facilmente, pensou orgulhosamente. De pé, sobre uma rocha, Gerald assentou. Está na hora, disse ele. Hora de você entrar no mundo real. Estreitando os olhos, o velho guerreiro sorriu. Você mereceu. Riefenhart ficou parado, atordoado. Seu mentor deu um sorriso suave. Viva como quiser, disse Gerald, calmo e firme. Herói ou vilão não faz diferença para mim. Ele fechou os olhos com a voz baixa. Esta é sua recompensa por tudo que você suportou. A expressão de Riefenhart ficou sombria. Uma parte dele não estava pronta para dizer adeus. Então, uma lembrança veio à tona. Algo que seu professor lhe dissera 60 anos atrás. Rastal, seu antigo mestre, certa vez levantou um dedo e disse: "Não há nada de errado em ganhar dinheiro, mas nunca se venda para negócios sujos." O jovem Gerald se ajoelhou diante dele, confuso. "Então você não se importa se eu me tornar um vilão?" Rastal sorriu. "Até mesmo os vilões podem viver com honra." Ele levantou o 2º dedo. Defenda aqueles que são tratados injustamente. Não porque eles são fracos, mas porque as pessoas devem respeitá-lo por isso. Gerald perguntou: "Então você não está falando apenas sobre proteger os fracos?" Seu professor assentiu. "A fraqueza nem sempre vem da injustiça. Você precisará aprender a diferença." Então veio o 3º dedo. E, acima de tudo, transmita os ensinamentos da sala de treinamento inquebrável. Nunca deixe que eles desapareçam. Agora, parado no vento gelado, Gerald repetiu a mesma mensagem. "Encontre um aluno", disse ele. "Alguém digno. Passe adiante. Eu vou me lembrar disso", respondeu Riefenhart com firmeza. Gerald jogou-lhe uma pequena bolsa. "Não é fácil. Pode levar uma vida inteira. Mas não perca sua chance." Riefenhart abriu a bolsa. 30 moedas de prata. Ele franziu a cintura. "Apenas 30? Achei que você fosse rico no reino de Vassili. Você não tem uma propriedade na capital?" Gerald acenou com a mão. "O clã define a taxa de treinamento. Eu não mexo nisso." Então, ele entregou um pergaminho. "Preparei uma coisinha para você nas montanhas Settlers. Há uma marca no mapa." Riefenhart desenrolou o pergaminho. "Vou dar uma olhada", prometeu. Gerald assentou. "Se estiver por aí, não se esqueça." Com isso, Riefenhart se virou e começou a caminhar pela região selvagem coberta de neve. Cada passo retungia sob suas botas. Ele parou, olhando para trás. Ele estava realmente livre agora? Flocos de neve dançavam ao seu redor, levados pelo vento. De repente, bum!
Uma explosão ecoou. Atrás dele, de boca aberta, Riefenhart se virou rapidamente. O que foi isso? Geraldo estava de pé, com o punho erguido. Vá! Com determinação inabalável, um sorriso se espalhou pelo rosto do jovem guerreiro, o herdeiro das técnicas mais poderosas desta terra. Riefenhart se virou e correu, com o coração batendo forte e fogo no peito. Lá embaixo, o sol brilhava sobre a cidade. Um aldeão levantou a mão. Muito perigoso, murmurou. O prefeito deu um passo à frente. Ainda tenho que dizer isso. Um cavaleiro segurou o punho de sua espada. O que aconteceu? Um velho se aproximou, jogando-lhe uma moeda. Pague pela comida. O cavaleiro olhou para baixo, confuso. É só isso. O homem murmurou para si mesmo. É egoísta, mas deve dar para cobrir. O dono da taverna pegou a moeda. Piscando os olhos, incrédulo, o cavaleiro sorriu. O que foi? É a primeira vez que você vê um ducado? Outro morador local se desculpou. Desculpe, mas isso não é suficiente. O espadachim ficou boquiaberto. Você acha que não sabemos quanto custam as coisas por aqui? Preços ou não, o nobre não se importava. Ele deu um tapa na cara do chefe da aldeia. Não ouse me insultar, ele rugiu. Ao redor deles, os camponeses franziram a testa. Seus pensamentos eram claros. Esses não eram cavaleiros. Eram ladrões com armaduras. Bandidos que haviam tomado suas casas, devorado até o último grão. Eles pagam apenas um único ducado. Nem mesmo o suficiente para cobrir a entrega e as tarefas. Um homem próximo riu. O que está acontecendo? Nada, alguém murmurou. Está tudo bem. Então Stefan desceu as escadas, observando a cena. É por isso, disse ele com presunção, que você não deve ser brando com os camponeses. Seu companheiro estreitou os olhos ligeiramente. Eles não sabem o lugar deles. Longe daquele caos, uma lembrança surgiu. Riefenhart estava deitado em uma cama macia, com sua amante aninhada ao seu lado. Por que você fica me tocando assim? Cyrus passou os dedos pelo peito dele. Porque eu quero, disse ela simplesmente. Ela traçou as linhas do corpo dele. Você é afiado, como uma lâmina, esculpido. Voltando ao presente, Riefenhart olhou para o espelho. Aquele velho reflexo, há muito desaparecido. Agora seu corpo era mais alto, mais largo, mais forte. Pelo menos isso era uma vitória. Pela janela, ele observava as ruas abaixo. Cyrus, ela teria cerca de 70 anos agora, em anos élficos. Apenas 17 pelos padrões humanos. As pessoas se movimentavam pela cidade. A expressão de Riefenhart endureceu. Ele estava em algum lugar ao sul do reino de Vasile. E ele se lembrou. No ano que vem, ela seria vendida no leilão de escravos de Chatan. Ele coçou o queixo. O que devo fazer? Murmurou. Era tentador invadir o local. Basta invadir e levá-la. Mas isso seria imprudente. Se seu poder mágico fosse interrompido, levaria anos para recuperá-lo. É melhor lidar com isso com dinheiro. Ele cerrou o punho. Pena que ele não tinha nenhum. Especialmente agora, quando os elfos eram vendidos por valores absurdos. Acima dele, nuvens se enrolavam ao redor do pico de um obelisco antigo. Ele tinha um corpo poderoso, técnicas de elite e conhecimento do futuro. E na estrada para Chatan havia ruínas antigas. Encontrou alguma coisa? Perguntou Stefan. Tord estava sentado de pernas cruzadas, com os olhos fechados. Espere um pouco mais. O menino olhou pela janela. É mesmo aqui? O mago assentiu. Muito além da cidade, erguiam-se montanhas imponentes. Em algum lugar naqueles picos estava o túmulo de seu ancestral. Enquanto caminhava pela rua, Riefenhart segurava um mapa. Seu corpo era resistente, ridiculamente resistente. O tipo de constituição física que um rei das artes marciais poderia exibir sem camisa no inverno. Ele franziu a testa. Retorno artificial, uma técnica rara, capaz de restaurar memórias em qualquer ponto no tempo. Ele se lembrou. Um velho mago da Torre de Delfina lhe contou sobre essas ruínas. Um sorriso se formou em seus lábios. Em uma vida passada, ele havia saqueado um tesouro real ali. Vendeu tudo por mais de 2.000 ouros. Na base das montanhas ficava uma vila tranquila. Gado. As pessoas se reuniram em um salão de madeira. Seus rostos estavam tensos. O chefe da vila deu um passo à frente. E agora? Perguntou. Não podemos nem nos aproximar do Vale da Morte. Ele abriu os braços. Mas os cavaleiros precisam de um guia. E todos sabemos o que acontece se recusarmos. Os moradores locais cerravam os dentes. Rangendo os dentes, ele murmurou maldições contra os nobres. Seu amigo rapidamente o silenciou. Preocupado que alguém pudesse ouvir. Com um arco e flechas nas mãos, Ted deu um passo à frente, declarando-se o melhor homem para o trabalho. Ninguém conhecia as montanhas como ele. Sua esposa e filha se agarraram a ele, com lágrimas nos olhos. Ted não queria ir. Não realmente, mas a vila o observava com esperança, sussurrando sua fé nele. Isso só fez com que ele temesse ainda mais a missão. Nesse momento, o protagonista pressionou a frente contra a janela. Eu poderia ir. O aldeão girou seu arco, mirando diretamente nele. Quem é você? Apenas alguém de passagem, respondeu Riefenhart. Ouvi sua conversa, só isso. Os aldeões se aproximaram, olhando para ele com desconfiança. Você conhece as trilhas da montanha? As percorri mais vezes do que posso contar. Um velho deu um passo à frente. Ninguém que entrou no Vale da Morte nunca mais voltou. Riefenhart apenas sorriu. Bem, eu voltei. Talvez um simples obrigado bastasse. No coração do vale erguia-se um obelisco imponente, uma masmorra da Era de Prata. Há 50 anos, Claude havia cravado sua espada naquele mesmo solo. Seu nome ecoava nas lendas do reino de Vasile. Ele marchou para aquele vale
amaldiçoado com apenas um escudeiro e nunca mais voltou. Pior ainda, sua espada demoníaca Alcyon, o orgulho da família, foi deixada para trás. Agora, um novo esquadrão, liderado por Stefan, avançava em direção ao vale. Lelsir caminhava ao seu lado, chamando-o de nobre. O menino assentiu com a cabeça, grato pelas palavras quentes. Um guerreiro grisalho olhou em sua direção. É o escravo de novo! Claramente, esses dois estavam mais próximos do que esperado. Killing sorriu com orgulho. O homem ficou chocado ao ver que alguém tão jovem pudesse exercer a bênção com tanta facilidade. O santo fechou os olhos em silêncio, refletindo. O protagonista não sabia o que pensar do menino. Ele não parecia muito real. Tatide se aproximou e eles trocaram algumas palavras. Riefenhardt decidiu que era a sua vez e se juntou à conversa. Seus olhos se encontraram. O menino sentiu algo estranho no ar entre eles. O homem rapidamente cobriu a boca e corou. Os olhos do menino se arregalaram, horrorizados com o pensamento que passou por sua mente. Edward quebrou a tensão. Boa escolha! O guerreiro se virou. Ainda estamos falando sobre guiar o caminho? O cavaleiro confirmou. Os aldeões estavam com muito medo de assumir a tarefa. Não é surpreendente, murmurou o guerreiro. Quem não ficaria com medo? O nobre ergueu uma sobrancelha. Medo? Quando eles têm cavaleiros imperiais ao seu lado. O protagonista cerrou os dentes. Típico de um cavaleiro, sempre se gabando. De repente, um barulho chamou a atenção de todos para o céu. As folhas sussurraram violentamente. Das árvores, pássaros enormes lançaram-se ao ar. Arpias, rosnando, gritando, com as asas abertas, mergulharam diretamente sobre eles. O comandante gritou: "Preparem-se!" A arpia atacou. Garras estendidas. Stefan ergueu sua espada. "Como ousa atacar aqueles abençoados pela apreensão?" Ele rugiu. "Todos, ataquem!" Tatide levantou a mão. Correntes de fogo irromperam, caindo sobre o inimigo. Cillian juntou as mãos, gritando: "Lord Philenes, conceda-lhes força e coragem." Ele observou atentamente, pronto para o que viria a seguir. Assistindo a batalha se desenrolar à margem, Riefenhardt achou que as coisas estavam indo surpreendentemente bem. O garoto ao seu lado, no entanto, não estava impressionado. Da perspectiva de um artista marcial, esse cara ainda estava longe de ser impressionante. Pelo menos Gerard nunca se gabava sem provar o que dizia. O jovem o observou com cautela. Enquanto isso, os orques se encolheram, protegendo suas cabeças com medo. Uma das arpias mergulhou, com as mandíbulas abertas. Os bandidos fecharam os olhos com força. Então, o punho do guerreiro acertou o rosto do monstro, destruindo-o instantaneamente. Ele ficou ali, com o braço estendido, mas ninguém pareceu notar o golpe que ele acabara de desferir. Os pensamentos de Riefenhardt se dispersaram. Tad, com o arco na mão, deveria ter morrido agora. Essa lembrança permaneceu como um aviso. Outra fera atacou, com a língua para fora. Stefan a cortou no meio do ataque. Ao seu redor, mais monstros atacavam seus homens. O menino não prestou atenção neles, concentrado apenas em sua própria luta. Riefenhardt suspirou. Que cara egoísta. Cillian estendeu a mão e disse para ele se esconder atrás das árvores. Uma arpia bateu as asas com força, lançando uma saraivada de penas afiadas como lâminas. Elas atingiram o corpo do menino, mas não deixaram marcas. Uma pena, no entanto, atingiu seu olho. Ele deu um soco forte no monstro, surpreso ao sentir lágrimas brotando. Mesmo depois de todo o seu treinamento brutal, elas ainda vinham. Perto dali, o comandante se apoiou em sua espada e perguntou se a santa e os magos estavam bem. "Eles estão bem", respondeu Edward. "E o resto?" perguntou o guerreiro friamente. O capitão deu ombros. "Os cavaleiros de Altion sabem se virar." Aplausos irromperam quando Stefan finalmente deu a ordem para descansar. O guerreiro se virou para Tatide com um sorriso. "Se não fosse por você, eu estaria morto." Tatide levantou a mão. "Tenho um amigo na Torre Mágica de Délia." Ao ouvir isso, o protagonista tensionou, estreitando os olhos. Ele disse seu nome e perguntou: "Nós nos conhecemos?" O homem ergueu uma sobrancelha. "Você, com amigos tão importantes?" O coração de Riefenhardt deu um salto e quase parou quando o mago o chamou de querido e adorável. Com as mãos nos bolsos, ele perguntou cautelosamente como o mago estava ultimamente. "Estudando, como sempre", foi a resposta. Riefenhardt franziu os dentes. "Nada de estranho aconteceu com você nos últimos
últimos anos? Não que me lembre. Tati detocou suas checuchas, perdido em memórias. Nariz afinado, olhos bonitos, pele suave. O guerreiro suspirou. Esse cara era obcecado pelo próprio corpo, mas não como Gerard. Era diferente. Sorrindo, o guerreiro tentou mudar de assunto. Alguma coisa em mim parece estranha? O humano apenas deu ombros. Nunca prestei atenção. Cillian se aproximou. Você está bem? Estou bem, murmurou Riefenhart. Verifique os orques. O menino usou magia de cura, mas um dos bandidos disse que eles não estavam feridos. Um soldado zombou, dizendo para os santistas não desperdiçarem magia em feras, mas os orques agradeceram silenciosamente ao curandeiro. Riefenhart os observou. Sua gratidão parecia mais de animais do que de iguais. Ele pensou consigo mesmo. O caminho para os direitos de outras raças ainda era longo e doloroso. Seu humor piorou ainda mais quando Stefan gritou uma ordem. Mostre-nos o caminho. O jovem estreitou os olhos e apontou para a frente. O menino apontou para a frente. Siga em frente, depois vire à direita. Instruiu ele, diminuindo o passo ao se aproximarem de um lago tranquilo. O que aconteceu com sua voz? Perguntou alguém, sentindo que algo estava errado. Horas passaram. A luz do sol atravessou a copa das árvores, lançando raios dourados sobre o caminho. O cavaleiro franziu os dentes, enumerando todos os monstros que encontraram ao longo do caminho. Por que há tantos numa montanha tão pequena? Perguntou seu companheiro. O guerreiro não respondeu em voz alta, mas a verdade o incomodava. Ele os estava conduzindo pelo caminho mais difícil de propósito. De repente, o menino parou e gritou para todos pararem. O lutador sorriu. O caminho mais curto, disse a si mesmo. Definitivamente não estou fazendo isso para mexer com eles. O comandante subiu em uma rocha, examinando a área. Ele parecia atordoado. Ali, sussurrou, um obelisco enorme se erguia do desfiladeiro à frente deles. O local de descanso final de Cloud. Stefan sorriu. É isso. Edward assentiu. Pelton, uma névoa pesada se instalou sobre as ruínas. A equipe se moveu em direção à entrada da masmorra e parou em frente a um portão enorme. Thétid levantou a mão. É aqui. Sem hesitar, o homem sinalizou para que avançassem. O menino se irritou e gritou para que todos se preparassem. Riefenhart cruzou as mãos. Vou ficar aqui, disse ele. Não há como eu encontrar a vila sozinho. O comandante acenou com a cabeça. Você fez sua parte. Vamos garantir que você volte em segurança. Isso fez Riefenhart sorrir. Então o capitão não é completamente insensível afinal. Suas espadas brilharam quando o líder os lembrou. Um grande homem estava enterrado ali, e eles tinham que recuperar a espada demoníaca a qualquer custo. Com um rugido, o cavaleiro ordenou que avançassem. O menino disse secamente, boa sorte, e observou todos desaparecerem na masmorra. Ele sorriu. Hora de cuidar dos próprios assuntos. Vinhas se agarravam às paredes da masmorra. Na Era de Prata, Pauton era uma base militar crítica. A tecnologia deixada para trás ainda era considerada inestimável. Lá dentro, o guerreiro parou. Aquele lugar despertou velhas memórias. Ele já o havia explorado uma vez com Cirrus. Ela a pressionou contra a parede e sussurrou. Há uma passagem secreta. As paredes se moveram, revelando uma sala secreta. Corando, ele se perguntou o que eles estavam pensando. Entrar furtivamente em um lugar tão perigoso. Colocando a mão na pedra, Riefenhart lembrou. A entrada exigia um equilíbrio reverso de selos de água e terra. Felizmente, ele tinha uma folha de dicas escondida na manga. Fechando os olhos, ele xingou baixinho. Mana baixa. De novo, por que o cérebro deste corpo é tão inútil? Mas então, as portas se abriram com um rangido. Ele tirou a jaqueta e se espreguiçou. Hora de ver o que esse corpo realmente pode fazer. Um grito repentino ecoou pelos corredores. Ele congelou. Os outros tinham ido na direção oposta. Então por que os gritos vinham daqui? Ele chegou à escada e parou. Uma passagem secreta conectava o terceiro andar ao porão. E se alguém a abrisse agora, as coisas poderiam ficar feias. A tensão tomou conta dele. Olhando para cima, os olhos de Riefenhart se arregalaram. Ele se lembrou. Essa não era uma ruína comum, era uma instalação militar. Os olhos do menino escureceram. Um movimento errado, apenas um pouco de mana no lugar errado, e armadilhas antigas seriam ativadas, projetadas para assustar invasores. Da última vez, pessoas caíram em um poço. Naquela época, ele não se importava com mais ninguém. Mas agora, em algum lugar próximo, o esquadrão altiano poderia ter caído em uma. Um arrepio percorreu a espinha do guerreiro. Gotas de suor
brotaram em sua testa. Seus lábios se comprimiram em uma linha firme. O aço brilhou. A garganta de alguém foi cortada. "Recuem!" gritou Stefan, olhando para o abismo de um longo e escuro corredor. Da esquina veio um silvo arrepiante. Olhos brilhantes se acenderam. Um demônio emergiu, enorme, ameaçador. O rosto do menino endureceu. Não havia como enfrentarem essa coisa de frente. Stefan ficou paralisado. Será que um humano poderia lutar contra algo assim? Silin ajoelhou-se ao lado de um aliado caído. Com as mãos brilhando, ele sussurrou uma oração para Finans, implorando que ela curasse essa alma ferida. O soldado sorriu fracamente. "Obrigado." O santo pensou. "Se eu sobreviver, será apenas por causa deles." Ele se virou e agradeceu ao companheiro por salvá-lo. Thétide explicou que eles haviam sobrevivido à queda, ilesos, mas quem sabia que outras ameaças os aguardavam? O esquadrão entrou em um salão enorme. Sem aviso, um impacto estrondoso sacudiu o chão. Um segundo demônio gigante irrompeu por uma passagem lateral. O pânico se instalou. Os heróis fugiram. O sacerdote ergueu seu cajado. A luz surgiu ao seu redor quando ele invocou a ira divina para esmagar o demônio. Acima dele, a imagem brilhante de um deus apareceu. Ele implorou por coragem para seus companheiros servos. Os olhos de Silin se estreitaram em frustração. Por que os guerreiros de Alteon não estavam fazendo nada? A energia sagrada crepitava, girando no ar. Ele rezou novamente por uma onda de coragem. Então, com um rugido poderoso, os cavaleiros atacaram, com os olhos em chamas. O mago ficou atordoado. Silin havia liberado tanta energia sagrada que os transformou em berserkers. Mortos-vivos colidiram com soldados. O aço se chocou. Faíscas voaram. O mago conjurou um círculo brilhante. Então, dezenas de espadas surgiram acima dele. Léucia saltou no ar, agarrou uma no meio do voo e a enfiou diretamente na mão do inimigo. Sangue espirrou pela armadura dela. O monstro retaliou, dando um soco no peito dela. Ela cambaleou, preparando-se para o impacto. Stefan brandiu a espada, cortando a besta. "Excelente trabalho", elogiou ele. Perto dali, o menino cortou o corpo do demônio com sua espada. Stefan se virou, limpou o sangue da espada e murmurou: "Criaturas patéticas." Então, o capitão gritou para todos se reagruparem. Uma enorme explosão sacudiu o teto. Flamas irromperam acima deles. E então, ele desabou. Do fogo surgiu outro monstro, com um corpo em chamas. Ele rugiu, jogando os soldados para trás com um golpe. Os cavaleiros o encararam. "Vamos acabar com isso! Não desonrem o nome Alcyon!" Ele gritou. Os soldados avançaram. O demônio bateu com o punho no chão, sacudindo toda a sala. Stefan protegeu o rosto, dentes cerrados. "Não assim", ele pensou. "Não vou morrer assim." O menino segurou sua espada com força, sem vergonha. "Não hoje." Então ele se lançou para a frente, e logo atrás dele, o comandante atacou, com os olhos em chamas, autoproclamando-se o único, verdadeiro descendente da linhagem Altzian, declarou o comandante, reivindicando seu título como um dos inabaláveis. Ele enfiou sua espada profundamente no ombro do demônio, mas o monstro retaliou com um golpe esmagador em seu rosto, lançando-o pelo ar. Seu corpo bateu com força no chão, quicando antes de parar, braços estendidos, olhos arregalados. Ele não se moveu. Silin juntou os dedos, invocando o poder divino. "Finanças, destrua esses demônios com sua luz sagrada." Seu cajado desceu, acertando um golpe certeiro na cabeça do demônio. A criatura abriu os olhos, ardendo de raiva. O santo congelou, horror estampado em seu rosto. O demônio se lançou. Silin fechou os olhos, preparando-se para o fim. Mas então, do nada, o demônio foi jogado para o lado. O padre abriu os olhos. Surpreso, lá estava Riefenhart, com energia girando violentamente ao seu redor. Ele deu um passo à frente, assumindo uma postura de combate. A expressão do menino ficou sombria. O demônio caiu no chão, morto. Um golpe. O jovem piscou. Era isso? Os olhos do guerreiro se arregalaram. Não era à toa que o golpe de Teslan quase o matara. Ao redor deles, soldados caídos estavam espalhados pelo campo de batalha. Riefenhart examinou a área. Ele decidiu que os feridos precisavam ser levados para um local seguro. Enquanto isso, mortos-vivos desciam as escadas. Os magos ficaram paralisados. Quem é esse cara?
murmurou um deles. Riefenhardt não respondeu. Ele pegou Lélcia nos braços e abriu caminho através do enxame de mortos-vivos. Stefan segurou a cabeça com uma mão, suspirando profundamente. Edward se aproximou. Tudo bem? Ao redor deles, monstros mortos cobriam a escadaria. O menino franziu a testa. O que acabou de acontecer? Sua boca se abriu quando alguém o informou. O comandante se virou e apontou. Ele é o artista marcial? O capitão cerrou o punho perto da boca. Eu nem consegui reconhecê-lo. Qual é o seu nome? O menino cruzou os braços. De jeito nenhum ele poderia dizer seu nome verdadeiro. Ele inventou um. O cavaleiro inclinou a cabeça. Nunca ouvi falar dele. De onde você é? Perguntou Stefan. Não faço ideia, respondeu o menino sem rodeios. O cavaleiro franziu a testa. Será que esse cara é apenas um bandido? Nem mesmo um aristocrata? Stefan colocou a mão em seu ombro. Bem, obrigado por acabar com aqueles que enfraquecemos. Riefenhardt zombou. Você realmente acha que foi só isso que eu fiz? Use a cabeça. O capitão olhou com raiva. Fale com a família Altian com respeito. Edward interveio. Deixa pra lá. O homem riu. O que você espera de um plebeu? Sem maneiras. O cavaleiro perguntou. Quem te ensinou alguma coisa? Desviando o olhar, o lutador deu de ombros. Eu só aprendi algumas coisas. Pedaços de sabedoria aqui e ali. De jeito nenhum vou dizer o nome de Jared. Ele pensou. Famoso demais. Como você ficou tão forte? Stefan perguntou. O protagonista coçou a orelha. Não deveríamos estar ajudando os feridos? O nobre ergueu uma sobrancelha. Surpreso com a casualidade com que ele falava, Riefenhardt apontou. Eles precisam de ajuda. Os nobres trocaram olhares. Para eles, o guia parecia arrogante, como se ele nem percebesse. Ainda coçando a orelha, o menino permaneceu calmo. Edward finalmente aceitou. Essa atitude é típica de alguém que ocupa cargos elevados e fala com os outros de forma condescendente, disse Edward, observando-o cuidadosamente. Talvez ele seja de uma família real. O jovem desviou o olhar. O homem estava começando a entender. Sua arrogância não era aleatória. Seu tom e suas palavras soavam exatamente como um adulto dando uma palestra para crianças. Selim se aproximou, curioso. Qual é a sua altura? 190 centímetros, respondeu o guerreiro. Os olhos do santo se iluminaram. Ele pressionou a mão contra o peito. E como você treinou para conseguir esse físico? Levei surras, comi muito, carreguei coisas pesadas. O menino juntou as mãos pensativo. Os praticantes de artes marciais raramente compartilhavam seus segredos de treinamento. Ele olhou para Selim e percebeu. O padre provavelmente admirava coisas que ele mesmo não conseguia alcançar. Seu rosto gentil e constituição frágil o impediam de ficar mais forte, por mais que ele tentasse. Tudo o que ele podia fazer era desenvolver força divina. Riefenhardt instintivamente cobriu o peito, percebendo de repente por que Selim o encarava tão intensamente. Virando-se, ele murmurou, vou encontrar uma saída. Eu vou com você, ofereceu Selim. O menino franzia a testa. E se alguém se machucar enquanto você estiver fora? Eu vou com você, Stefan interrompeu, apertando a correia do cinto. Elfo, fique e cuide dos feridos. O menino se aproximou de Riefenhardt. Você se importa? Faça o que quiser, respondeu o guerreiro friamente. Eles caminharam juntos pelo corredor. Stefan continuava lançando olhares furtivos para ele, fervilhando em silêncio. Ele não gostava desse cara, esse plebeu arrogante que o salvou por acidente, mas ainda assim, ele não podia negar. O homem tinha ajudado. O capitão sorriu. Da próxima vez que os monstros aparecerem, vou mostrar a ele o que é força de verdade. Então, do nada, uma mão bateu na nuca dele. Ele caiu como uma pedra. Bons sonhos, disse Riefenhardt, passando por cima dele. Um grupo de monstros surgiu. Os mortos-vivos sibilavam, com as bocas abertas. Riefenhardt não hesitou. Ele esmagou seus crânios com os punhos em um movimento rápido. Abaixando as mãos, ele suspirou. Agora, a parte boa. Uma porta rangeu ao se abrir à sua frente. Ele ergueu os braços e sorriu. Dentro havia relíquias da Era da Prata, equipamentos, pergaminhos, ferramentas encantadas. A bolsa sem fundo que ele carregava brilhava fracamente. Ela podia conter 10 vezes mais do que uma bolsa normal. Ele tirou um colar e sorriu. Tantos tesouros! Atrás dele, Stefan gemeu, pressionando a mão contra a cabeça. O que aconteceu?
aconteceu? Você levou uma pancada, disse Riefenhart, aproximando-se. Você me bateu? Perguntou Stefan, piscando. Você desmaiou, disse o guerreiro casualmente. Franzindo a testa, Stefan esfregou a nuca. Este dia só está ficando pior. Obrigado, eu acho. Não precisa. Riefenhart deu de ombros, pensando consigo mesmo. Fui eu quem te nocauteou. De qualquer forma, como se fosse combinado, Stefan desmaiou novamente. O artista marcial estremeceu. Espero não ter exagerado. Então ele decidiu não se preocupar com isso. Os aristocratas sempre tiveram vida fácil. Do chão, Stefan apertou os olhos com raiva. Como eu perdi isso? É só impressão minha? Riefenhart olhou para o saque que ainda estava no cofre. Vou ter que voltar mais tarde para pegar o resto. Acima dele, Ivy rastejava pelo teto. O grupo decidiu retornar ao esquadrão. Enquanto os soldados se moviam pelo corredor, Ceylon caminhava ao lado de Riefenhart. Você é um príncipe ou algo assim? Com um talento como o seu? Riefenhart ergueu uma sobrancelha. As pessoas normais nunca se destacam de onde você vem? O santo riu baixinho. É só o jeito que você fala. Você é tão naturalmente condescendente, até mesmo com Edward, que tem mais de 40 anos. O menino estreitou os olhos, parando. Tenho 22 anos agora, murmurou. Acho que esqueci como falar com as pessoas. Não tenho encontrado muitas no meu caminho ultimamente. Eles pararam em frente a uma porta alta e imponente. Stefan entrou. Lá dentro, um demônio enorme abriu a boca, soltando uma nuvem de fumaça. Ele rugiu, com a língua para fora e o corpo tenso de força. Stefan sacou a espada. Riefenhart disse: é claro que todo lugar assim tem um guardião, mas ele nunca tinha visto esse antes. Ninguém tinha cuidado dele. O lutador estreitou os olhos. Precisamos recuar. Não estamos prontos para isso. Um soldado ofegou. Olha, ele está segurando algo. Nas mãos do demônio estava a espada demoníaca de Altheon. Edward se virou para seu companheiro. Você não está pensando seriamente em lutar contra isso, está? Stefan sacou sua arma. Não é óbvio? O demônio rosnou, levantando sua cabeça enorme. Edward gritou: é muito perigoso. Devemos nos reagrupar na propriedade e planejar isso adequadamente. Mas a fúria de Stefan ardia. A espada de Claude, profanada por uma besta. Ele não podia voltar atrás agora. Rangendo os dentes, o cavaleiro ergueu sua lâmina. Vamos recuperá-la, custe o que custar. Ele reuniu seus companheiros. Riefenhart balançou a cabeça. Tolo! E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Valeu por assistir até o final e até o próximo vídeo!